Olá! O que fazer para melhorar a atratividade dos programas de pós-graduação no Brasil? Esse desafio foi discutido em audiência pública na Câmara. Não só especialistas, mas também todos que reconhecem a importância do aprofundamento nos estudos, ressaltam que a pós-graduação representa um passo fundamental no desenvolvimento do país. E uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos pós-graduandos é que, mesmo tempo que eles são estudantes, também atuam como professores, mas sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário. Nós vamos conhecer melhor a realidade desse segmento com a parlamentar que pediu a realização da audiência pública e também se comprometeu a atuar para a solução de alguns problemas que foram apontados. É a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada por atender o nosso convite e discutir aqui esse tema. Sempre um prazer, Regina, aqui com você na TV Câmara. É de fato um tema candente, porque se a gente falar de soberania nacional, de desenvolvimento nacional, de um projeto de desenvolvimento, a gente tem que falar dos jovens cientistas, falar daqueles que têm a disposição de dedicar a sua vida à especulação, à investigação, não é? A aprender a ensinar. Então é isso que fazem os mestrandos, os doutorandos. O primeiro passo para a atratividade, primeiro, é investimento. É necessário que o Brasil mais que dobre os seus investimentos em pesquisa e em pós-graduação. E a ciência e tecnologia esteve muito sem recursos nesses últimos anos. Né? Sem dúvida, e foi um temor agora ela está dentro do arcabouço fiscal. Mas eu espero que, de fato, o Brasil cresça e que não haja qualquer necessidade de reduções, de glosas em relação a esses investimentos. A nossa expectativa é, de fato, que cresça o orçamento em ciência e tecnologia. E estiveram nessa audiência a CAPES e o CNPq. Foi um momento muito ilustrativo, importante, porque foi feita uma comparação com outros países, mas o importante foi as duas expressões colocarem com clareza. Não adianta você comparar o Brasil com os Estados Unidos. Agora vamos comparar com Portugal. E hoje a verificação é que Portugal consegue garantir bolsas com muito mais, digamos assim, estrutura, não só valores, e ao mesmo tempo a quantidade de mestres e doutores ficando uma quantidade proporcionalmente maior do que o Brasil. Então o Brasil precisa crescer o seu número de mestres e doutores. É necessário também que o mundo do trabalho, a indústria brasileira, ela seja estimulada a ter nos seus quadros mestres e doutores, especialistas. Então, como fazer isso? Nós temos aqui desonerado folha, dado incentivo fiscal. Vamos tratar de, quem sabe, garantir incentivos, selos de qualidade às indústrias que contratem para os seus quadros mestres e doutores, oriundos da pós-graduação brasileira. Inclusive, a gente exporta, a gente começa a formação e daqui a pouco exporta, né? Nós temos muitos estudantes. E se fosse uma exportação, mas a verdade é que é uma fuga de cérebros. Sim. Nós estamos perdendo as nossas inteligências para o mercado internacional. A estrutura pública forma, existe uma devolução mínima e o êxodo é iminente na medida em que o mercado de trabalho não os absorve no nível que precisam ser absorvidos. Além do mais, é também necessário dizer que a evasão dos cursos é grande. Exatamente porque o pós-graduando não tem qualquer direito. Nós tivemos um exemplo maravilhoso de solução para isso, foi com os médicos residentes, em 1980. E os médicos residentes eles fazem o dublê de estudantes de pós-graduação e dos serviços, especialmente dos hospitais universitários. Para além deles, hoje já em vários outros hospitais. E hoje eles pagam a previdência e contam aquele tempo para a aposentadoria. É aí que entra o projeto que está em elaboração, da minha autoria, que é garantir para o estudante de pós-graduação, mestrado, estrito sensu e doutorado, a garantia da contagem do seu tempo para a aposentadoria. Ah, sim, ele pode também contribuir, com o INSS. Com o INSS e passar. Realizei uma audiência com o presidente do INSS que ficou entusiasmado. Primeiro porque o regime geral precisa de mais sócios, claro, para que esse déficit tão alegado seja superado. Nós não queremos uma mão de obra uberizada. Com certeza. Nós queremos a mão de obra formalizada e por isso mesmo é importante que o pós-graduando contribua com pouco e que agora a discussão é que quem paga
o sistema patronal, né? Então, estamos fazendo um paralelo com os médicos residentes para chegarmos a um bom termo que garanta esses direitos aos pós-graduandos. Pois é, porque esses recursos que recebem as bolsas de mestrado e doutorado mesmo ainda são muito parcos em relação ao estudo que eles trazem, o retorno que eles trazem para a sociedade, né? Com certeza. De que forma teria algum tipo de equiparação para eles poderem contribuir também? Bom, agora, no início deste ano, o primeiro ato da ministra Luciana Santos foi crescer as bolsas, né? Foi fazer o reajuste das bolsas que tinham mais de 8 anos sem qualquer reajuste. E isso realmente foi necessário, foi importante, mas ainda está abaixo da expectativa e da necessidade dos pós-graduandos, e especialmente aqueles que fazem os seus cursos no exterior, né? Nós temos pós-graduandos do exterior que estão fazendo trabalho doméstico, né? Trabalhos temporários para conseguir se manter. Infelizmente, nós tivemos casos de moradores de rua, porque o dinheiro realmente não dá, além dos atrasos que houve no governo passado, com o Ministério da Educação e a CAPES entregue a uma condição de 5 ministros de Educação em 4 anos. Né? A gente perdeu aquele programa Ciência Sem Fronteira também. Exatamente. Pois a gente tinha um crescimento. Um crescimento enorme, importante, e foi por água abaixo. Agora, uma outra dificuldade que eles encontram é a academia e a indústria, o setor que eles podem vir a atuar. Por que é tão difícil essa integração? É isso. É preciso estimular. É preciso tornar, né, o especialista atraente para a indústria. E aí, quando a gente vai olhar a inovação, o papel da inovação, que é gigante, né? Se você tem um especialista, nós tivemos o relato de algumas indústrias que tiveram nos seus quadros mestres e doutores, e o que é que elas ganharam em agregação de valor aos seus produtos, né, com um plus de conhecimento. Então, nós precisamos estimular as indústrias a contratarem os especialistas formados pelas universidades brasileiras. E também as indústrias a fazerem pesquisas, né? É muito importante, porque só o setor público faz pesquisa no Brasil. Não é? 99% das pesquisas relevantes em nosso país são feitas pelas universidades federais e pelos institutos de pesquisa, a saber, a Embrapa, a Fiocruz, que são grandes estruturas técnico-científicas. Então, os laboratórios oficiais que a gente tinha aqui foram se privatizados ou aniquilados. Como a Bahia Farma, na Bahia, foi fechada, foi transformada em uma fábrica de sopa. Né? E agora, recentemente, reaberta, ainda buscando o seu rumo, que eu espero que ache imediatamente. Uma outra questão importante, Regina, é a questão da mulher. Eu consegui aprovar um projeto que virou lei no Brasil, que a mulher pós-graduanda, ou seja, a jovem cientista, ela tenha direito a expandir o período de sua bolsa em caso de gravidez e parto, né? E adoção também. Então, hoje já é lei. Mas nós não temos a cobertura para quem não tem bolsa. A deputada Thalíria está com um projeto para os não bolsistas, né? E nós estamos discutindo também o caso da paternidade, da bolsa paternidade. Essa é uma questão também importante, porque a evasão, ela se dá pela bolsa de baixo valor, mas se dá também muitas vezes porque essa é uma idade de construção familiar. E não é possível que as mulheres, em especial, sejam vitimadas por terem que deixar seus cursos de mestrado e doutorado. Com as bolsas, eles não conseguem sustentar a família. Né? E é necessário que ela tenha o direito também ao período de amamentação. Então, isso também foi tratado e nós estamos buscando amarrar as pontas para fazer uma legislação mais completa nessa direção. Portanto, é crescer bolsas, é aumentar o orçamento, é seduzir a indústria brasileira a contratar os nossos jovens cientistas, é estimular também o setor privado a fazer pesquisa ao lado do setor público e é, acima de tudo, entender que um Brasil que não valoriza os seus cientistas, a sua inteligência, ele será, lamentavelmente, fadado a ser um exportador de commodities, né, e um importador de tecnologia. Deputada Alice, muito obrigada por participar aqui desse programa e falar desse debate que houve aqui na Câmara. Muito obrigada. Eu conversei sobre as dificuldades enfrentadas pelos pós-graduandos. Foi com a deputada que se comprometeu a atuar para solucionar alguns dos problemas que foram apontados numa audiência pública. É a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.